se você alcançar essa graça que você tanto busca, né? Do batismo com o Espírito Santo, você me procura, porque eu também quero receber isso. Mas veio para São Paulo. Aí, depois da experiência do pastor João Augusto, quando ele decidiu pregar, ele disse: eu não vou começar a pregar aqui em Recife, porque eu vou promover uma divisão na igreja adventista, né? E eu quero começar a pregação com aqueles que não sabem, né? Eu quero pregar longe daqui. E tomou a decisão de vir a São Paulo. E veio para a casa do meu avô. E ali, logo nos primeiros encontros, na primeira vigília que foi realizada aqui no interior de São Paulo, o meu avô foi batizado com o Espírito Santo de Deus. O meu avô nunca soube escrever uma letra sequer. Era totalmente analfabeto. Não sabia distinguir uma letra da outra. Quem lia a Bíblia para ele era meu pai. Meu pai era um dos filhos mais novos dos caçulas. E o meu avô dizia: leia a Bíblia para mim. Meu avô se sentava e meu pai lia a palavra para ele. Meu avô memorizava e saía pregando. E pregou muito, sem nunca ter lido uma letra sequer. Mas um conhecimento profundo da palavra de Deus, através da fé, né? Meu pai lia como criança e meu avô memorizava e saía pregando. Isso é a iluminação do Espírito Santo de Deus. Independente de se conhecermos muito ou não, é o que Deus faz nas nossas vidas. Mas eu queria voltar um pouquinho e gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 16. Por que será que a Bíblia é tão especial? Esse versículo 16, 2 Timóteo 3, 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo está afirmando que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração que Paulo usa aqui, e também aqui tiramos lá da carta de Pedro, a raiz dela vem do grego, e que significa sopro de Deus. Por isso usamos a ilustração do barquinho, né? E Paulo está afirmando que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está dizendo da plenitude, que a Bíblia é plena, que ela é completa, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E este dá a conotação de permanente, a característica de permanente, de sempre. Ela não pode ser mudada, ela não pode ser adulterada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu quis ressaltar este versículo porque nos dias de hoje existe uma heresia querendo entrar nas igrejas, e algumas igrejas até tradicionais já acabam pregando e ensinando isso, dizendo que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, ou a Bíblia chega a ser a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós queremos dizer que nós, como Igreja Adventista da Promessa, cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, como Paulo afirma no seu escrito. E ela dá essa característica de infalível, ela não tem erros, ela está acima de erros, porque Jesus mesmo afirmou lá em João 17, 17, a tua palavra é a verdade. Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela é tão especial, por isso ela é tão importante
para as nossas vidas. E se ela é tão importante, ela tem autoridade. Se crermos que toda a Bíblia é a palavra de Deus e sem erro, então ela é a máxima autoridade em assuntos de fé e de conduta. Como está registrado lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo, na época em que foi escrito, as lâmpadas não eram usadas assim no alto como nós conhecemos hoje, né? Não existia a luz elétrica, eles usavam os candeeiros, né? Me fugiu a palavra, lamparinas, né? E quando alguém ia viajar e tinha que viajar durante a noite, e normalmente eles viajavam a pé, né? Iam caminhando, eles amarravam uma dessas lamparinas na ponta de uma vara. Imagine uma vara de pescar, mais ou menos assim. Eles amarravam essa lamparina na ponta desta vara e eles caminhavam segurando a vara, assim na altura do umbigo, né? E a vara então encurvava e aquela lamparina, ela ficava praticamente na altura dos pés. Por isso que o salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés, porque a lâmpada ia iluminando o caminho na altura da onde eles caminhavam, para não caírem num buraco, né? Para não tropeçarem. E luz para o meu caminho, né? Era lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, a Bíblia, ela deve ser, então, ter essa autoridade sobre as nossas vidas, né? É o nosso livro de fé, é o nosso livro de conduta. Evidências da inspiração. Nós podemos afirmar que ela foi inspirada pela unidade. Como nós falamos, parece que há uma linha, né, que liga, um fio que conduz desde o primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse. No ano de 1992 até 95, nós estivemos fazendo um trabalho missionário no Equador, em Quito. E durante um período, eu trabalhei numa emissora evangélica, trabalhava voluntariamente, né, como missionária, fazendo programas de rádio. E essa emissora, ela transmite programas para quase todo mundo. Eles possuem departamentos em quase todos os idiomas, né? E transmitem programas evangélicos para as nações. Como o Equador ele está situado na metade do mundo, as ondas de rádio conseguem ser lançadas a uma distância incalculável, né? Tanto que eles atingem quase que todo mundo. E nessa época eu fui convidada a fazer um programa que era Escola Bíblica do Ar. E eu fazia alguns estudos que eram transmitidos aos domingos pela manhã. E um belo dia eu recebi uma carta de um africano que vivia na Angola, e assim, afastado, vivia na tribo, né? Não tinha assim, tanto contato com o mundo desenvolvido. E ele escreveu num português assim, bem rude mesmo, a gente percebia que ele tinha pouco conhecimento, né, do idioma. E ele me disse assim, o estudo que eu estava fazendo era no Evangelho de João, e ele dizia assim, que ele queria receber um livro daquele que eu tanto falava na rádio, que ele gostava muito, mas que ele não entendia nada do que eu estava dizendo, e que se eu podia enviar um livro para ele. Como era a rádio que respondia as cartas, eles enviaram um Novo Testamento. Passado, acho que uns 3 meses, não foi mais que isso, ele respondeu a carta. A senhora me enviou a segunda parte, o final da história. Eu quero saber o começo. Alguém que não conhecia a palavra de Deus, nunca tinha lido. Quando ele leu o Novo Testamento, ele se